Do pecado para a justiça. Romanos capítulo 6, versículos 17 e 18, está escrito: Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. O capítulo 5 concluiu com a graça no trono, no lugar da lei. No capítulo 6, a pergunta é feita e respondida: pecaremos para que a graça abunde? Pregar sobre a graça é algo difícil e Paulo, ao tentar fazer isso, usa todos os superlativos ao afirmar a sua vastidão no amor de Deus. Todavia, ele tem consciência do perigo da corrupção do coração humano que perverteria esta graça e a transformaria em sensualidade. Por isso, ele passa da declaração de como a graça justifica o pecador para mostrar como a própria graça pode ser justificada. Ele justifica a justificação, dizendo que a graça e a justificação não são aliadas do pecado, e sim os seus destruidores. Que a graça não apenas remove a culpa do pecado, mas trata com o próprio pecado e produz santidade de vida e caráter. Em outras palavras, que a graça reina em vida. A graça está no trono e por isso não existe lugar para a licenciosidade. É verdade que não estamos debaixo da lei, mas ainda estamos debaixo da graça. A graça exerce o governo sobre nós, ao invés do pecado, morte ou lei. A graça traz vida somente àqueles sobre os quais ela reina. Desse modo, a graça e a justificação são justificadas. Respondendo à pergunta: continuaremos no pecado para que a graça seja mais abundante? O capítulo 6 tem 4 respostas. Primeiro, você não pode. Versículos 1 a 11. Segundo, você não precisa. Versículos 12 a 14. Terceiro, você não deve. Versículos 15 a 19. Quarto, é melhor não. Versículos 20 a 23. Primeiro, Paulo argumenta com aquele que faz a pergunta, depois faz um apelo, depois ordena e finalmente adverte. O argumento: você não pode. O apelo: você não precisa. A ordem: você não deve. O aviso: é melhor não. Esse é um resumo do capítulo, mas vejamos outro. Continuaremos no pecado? Isso é impossível para aqueles que morreram para o pecado, conforme Romanos 6, versículo 2. O verso 3 diz que é uma contradição da nossa confissão no batismo. O verso 4 mostra que é inconsistente com a nossa união com Cristo. Os versos 5 a 7 são um retorno à antiga escravidão. Os versos 9 e 11 são uma violação do padrão da nossa vida, que é ser como Cristo em todas as coisas. Os versos 12 a 14 dizem que é desnecessário e priva a Deus das suas armas na luta contra o pecado. Os versos 15 a 20
introduzem novamente a Satanás e o pecado como senhores. O verso 21 mostra que continuar no pecado ofenderia a consciência cristã. Os versos 22 e 23 declaram que terminaria em desastre. Este é o resumo completo do capítulo. Existem 3 características regendo estas respostas com respeito ao ser libertado do pecado, mencionadas nos versos 17, 18 e 22. O pecado aqui deve sempre ser escrito com letra maiúscula, visto não ser mencionado no plural. A libertação dos pecados não é o assunto aqui, como no capítulo anterior. A justificação nos livra dos pecados. É algo mais avançado, pois é a libertação do pecado como senhor, agindo como tirano sobre os escravos. O tratamento é mostrado em 3 partes. A primeira trata com o método da libertação, o caminho no qual a liberdade é assegurada, conforme Romanos 6, versículos 1 a 11. A segunda trata com a nossa apropriação da libertação pela fé. A liberdade deve ser exercitada e desfrutada completamente, conforme Romanos 6, versículos 12 a 14. A terceira trata com o alvo e o resultado da nossa apropriação. A liberdade não é um fim, é a condição de algo maior, santidade e vida, conforme Romanos 6, versículos 15 a 23. O método do livramento. Examinemos principalmente o método do livramento. Existe um paralelo nos primeiros 11 versículos de Romanos 5 e 6. No capítulo 5, temos estabelecida a implicação da morte de Cristo por nós. No capítulo 6, temos a implicação da nossa morte com Cristo. O nosso reconhecimento do método da libertação não tornará desnecessário estar em contato com o único que pode nos libertar, a saber, Jesus Cristo. Você não pode colocar o método em prática. Só Deus pode fazer isso. Deixe com Ele e com o Espírito Santo. O aprendizado nunca pode substituir a fé. Como então a liberdade é efetuada? Pela morte. A morte é a entrada para a vida e é pela nossa própria morte. O livramento da culpa e penalidade do pecado só é possível pela morte de outro por nós, mas o livramento da escravidão do pecado depende da nossa morte com ele. O único caminho para o livramento do pecado é morrendo para ele, pois, morrendo, passamos para um nível onde não há pecado, onde o rompimento com ele é completo e final. O pecado é contrário à atitude adotada e final do próprio cristão em relação a ele e é contrário à ação de Deus em relação ao velho homem. Os 5 primeiros versículos mostram a primeira atitude e o versículo 6 a segunda. Desse modo, o subjetivo do cristão é unido ao objetivo de Cristo. Aquela atitude de morte está implicada e simbolizada pelo batismo. Então, morremos para o pecado. Como viveremos ainda nele? O pecado é odiado, não os pecados, mas o pecado com letra maiúscula.
o Senhor tirano. Quando fomos batizados, o nosso batismo significou que morremos para o pecado? Senão, vamos deixar que ele tenha esse sentido agora? Ele fala da união com Cristo, unidade, incorporação, associação com Ele. Esta união é uma coisa completa, pois é união com tudo o que Ele é em todos os seus relacionamentos. União com Ele em sua morte, num corte definitivo com a velha vida. Em seguida, vem o sepultamento. Morte e sepultamento são os portais da ressurreição para que, assim também, pudéssemos andar em novidade de vida, nova em qualidade, em natureza, em caráter. Não me estranha Paulo ter orado para que pudesse conhecer o poder da sua ressurreição. Não existe outro poder adequado para a emancipação do pecado e para uma vida de santo serviço. Este é o método através do qual o poder da ressurreição opera. Toma posse disso e você evitará desapontamento e fracasso. A novidade de vida é um resultado certo, se morremos com Cristo. União com Ele é uma união em todas as coisas, direto para a sua consumação, conforme Romanos 6, versículo 5. Você começa com a união com Cristo em sua morte, e uma vez unido a Ele, você é levado imediatamente para dentro da sua ressurreição. Ela não será nossa em toda a sua plenitude, até este corpo físico ser feito como o corpo glorioso do Senhor Jesus. Então seremos em todos os sentidos semelhantes a Ele, mesmo no corpo, pois o propósito final disso é um novo corpo. Isso não nos priva da vida no presente, mas o novo corpo representa a conclusão do processo. Nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse destruído, incapacitado, tornado impotente e inoperante. Este corpo de pecado ainda é de pecado mesmo no caso do crente. As tendências para o pecado estão nele. O pecado habita nos seus membros, conforme Romanos 7, versículo 23. Há concupiscências nele. Não reine o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências, conforme Romanos 6, versículo 12. O corpo do cristão mais avançado e espiritual hoje é um corpo de pecado. Quando o pecado é expulso do trono da vontade e do espírito, ele faz do corpo a sua fortaleza. É o fato da presença do pecado nos membros físicos que desperta o gemido pela redenção deste corpo, conforme nos mostra Romanos 8. A realidade atual é que o nosso corpo é um corpo de pecado e a esperança futura é a redenção deste corpo. As duas estão constantemente diante de nós nestes capítulos. Não existe dificuldade com respeito ao sentido do corpo do pecado. Parece-me que Paulo o usa no sentido literal, como se referindo a este corpo pecaminoso, o corpo mortal com seus desejos, conforme Romanos 6, versículo 12. Crucificados com Cristo. E sobre o velho homem? O termo parece necessário por descrever algo que estava nele
antes do novo homem passar a existir. Em Gálatas 2, versículo 20, o velho homem é chamado de eu. Eu fui crucificado com Cristo. Podemos dizer que o velho homem é a velha personalidade, mas isso parece exagerado, pois parece ser mais do que queremos dizer. Relacionado com isso, Paulo usa a palavra carne. Durante anos eu confundi o velho homem com a carne, pensando que era a mesma coisa. Agora vejo que isso é impossível, pois existem duas declarações a respeito do velho homem. Primeiro, nosso velho homem foi crucificado com Cristo, conforme Romanos 6, versículo 6. Segundo, nas cartas aos Efésios e Colossenses, o velho homem deve ser despojado. Na verdade, ele foi despojado. O Calvário é o lugar onde o velho homem foi crucificado, e nós mesmos, como também nossos pecados, fomos levados ali. O velho homem foi executado como um criminoso e rebelde sem esperança. Este velho homem crucificado é claramente distinto da nossa morte para o pecado. O velho homem não morre para o pecado, ele morre em seus pecados. É preciso um novo homem para morrer para o pecado. O novo homem concorda com Deus em que o único lugar para o velho homem é na cruz, e por isso despoja do velho homem. A tarefa de crucificar o velho homem não é deixada aos nossos cuidados. Deus já fez isso e devemos considerar isso como já tendo sido feito. Mas a carne é deixada para o novo homem crucificar, conforme Gálatas 5, versículo 24. O velho homem é crucificado, mas sua natureza, suas tendências, seus hábitos involuntários permanecem. O velho homem usou o mecanismo do nosso ser por tanto tempo que, num curto momento de desvio, ele, num ímpeto momentâneo, é capaz de agir involuntariamente e, por causa do costume habitual, clamar por satisfação. São os feitos do corpo, conforme Romanos 8, versículo 13, que devem ser mortificados. O caminho é indicado. Somos justificados do pecado. Nenhum senhor pode fazer uma exigência legal sobre um servo que esteja morto. Se ele escapa e é apanhado, pode ter que responder a um processo criminal, mas o escravo morto está livre. Os escravos do pecado estão mortos, e o pecado, como o antigo senhor, é forçado a reconhecer isso. Mas a morte do escravo é apenas um lado dessa questão. Porque se morremos com Cristo, cremos que viveremos juntamente com Ele. Partilhamos dessa vida agora. Precisamos da vida dele antes de poder morrer para o pecado e tudo o que o pecado outrora significou para nós com ele. Precisamos da sua vida a fim de nos considerarmos cada dia mortos para o pecado. Observe de novo que isso não é morrer para os pecados, mas para o pecado. É por isso que ele é completo num só ato. Morrer para os pecados não é completo e final, mas é algo que prossegue dia após dia. Ele morreu, nós também. Ele vive, nós também.
Este deve ser o nosso constante considerar. Nós não temos nada a ver com a cruz, mas temos a ver com o morrer para o pecado. Este é o ensino claro dessa passagem. Morte e vida. Alcançamos o positivo através do negativo. A morte não é o fim, mas o meio pelo qual entramos na vida e nos tornamos vivos dentre os mortos. Nosso papel é viver, não morrer, mas morremos para viver e para passarmos mais e mais a uma plenitude de vida muito maior. Cada ponto da vida mais plena se encontra na cruz.